Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 29 de julho, com as principais notícias da pecuária brasileira. O preço da carne bovina continua em alta no atacado. É a quinta semana consecutiva de valorização. De acordo com o último relatório da Scott Consultoria, os preços da carne sem osso subiram 0,3% no atacado, na média de todos os cortes pesquisados na última semana, contando de quinta-feira passada para trás. No período de 30 dias, a valorização foi de 2,1%. O destaque do levantamento foi para os cortes do dianteiro, que registraram alta de 0,8% em relação ao aumento de 0,2% dos cortes de traseiro no mesmo intervalo. Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de 22,9% na média de todos os cortes pesquisados. Sendo assim, a maior valorização no período ficou novamente com os cortes de dianteiro, que subiram 32%, frente aos cortes do traseiro, que aumentaram 20,3%. Faltando só mais 2 dias de trabalho para encerrar o mês de julho, o mercado do boi gordo praticamente ignorou as previsões pessimistas por conta da pandemia da Covid-19 e a arroba acumulou altas expressivas em todas as regiões de comercialização do país. E agora, com a virada do calendário, a pressão de alta deve ficar ainda mais forte. Este é um dos assuntos da participação do programa de hoje do nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo e faça o favor de assumir a ponteira da comitiva. Obrigado, Andréia. Boa noite para você, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV vem pela estrada tocando a boiada Líder a Vida e aproveitando esta parada ligeira, convida os companheiros boiadeiros aqui desta freguesia para escutar as histórias vividas nesta nossa jornada. E aproveitando então a ocasião, já convida todo mundo para se assentar e participar da nossa função noticiarista e novidadeira. A situação atual, né, do mercado do boi gordo vem a ser aí o resultado da conjuminação de algumas situações que todo mundo já sabia antes mesmo da pandemia da Covid-19, como, por exemplo, a carestia de mercadoria na praça, né, com outras que ninguém estava esperando, pelo menos não nessa intensidade, como é o caso aí da boa demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, no nosso mercado interno, né? Mas o que o pecuarista brasileiro está precisando nesse momento é informação a respeito de qual rumo que o carretão vai tomar no eito, né? E para satisfazer essa precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai conversar ao vivo com os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, falando interneticamente, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, seu Scott. Mais uma vez é uma honra e uma grande satisfação ter a sua presença eletrônica aqui no nosso rancho. Seja muito bem-vindo, como sempre. Eu que agradeço o convite, Sidney. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos os telespectadores, pecuaristas e demais agentes da cadeia da pecuária de corte. Ô, Scott, lá no começo do mês, você esperava aí que o preço do boi gordo fosse se comportar dessa maneira que a gente tem visto aí nas últimas semanas, com essa extraordinária firmeza que ele está demonstrando? Olha, Sidney, sim, não é? Se a gente considerar uma retrospectiva histórica, nós estamos no ciclo de alta de preço, a estrutura do mercado ela continua intacta, né? O problema é conjuntural e não estrutural. Então, sim, a gente já imaginava que a gente teria preços firmes durante a entre-safra do boi. É o que está acontecendo. Ô, Scott, de que tamanho é hoje, né, a oferta de gado terminado nas principais regiões de comercialização do país? Bom, Sidney, a oferta caiu dramaticamente, né? Hoje está muito difícil você comprar boiada, né? A gente está tendo, os compradores de gado estão tendo grandes dificuldades para comprar bois de boa qualidade. É por isso que os preços estão tão firmes, não é? E a tendência é que essa situação perdure
pelo menos até o próximo ciclo de chuva e de calor, né? Por enquanto, a tendência é essa. Pouca oferta de boiada no mercado. Ô, Scott, como é que está a lotação hoje, né, dos piquetes, nos confinamentos, e quando é que essa boiada que está fechada agora vai chegar na praça? Ô, Sidney, a gente teve esse ano a gente está tendo menos ajuda do gado confinado, porque na época de decisão, lá abril, maio, a bolsa B3 estava com preços muito baixos e os custos subiram, tá? Então, o primeiro giro a gente tem menos gado confinado. Com essa firmeza de preços, nós estamos assistindo uma procura maior aí por boi magro e procura por insumos para confinamento, mas a quantidade de gado realmente diminuiu e ainda você tem a forte influência da exportação para a China, que está comprando o que pode. Ô, Scott, e esse tanto de gado que está fechado agora, né? Quando ele vai chegar no mercado, quando ele chegar no mercado, lá na frente, ele vai ser em quantidade suficiente para começar aí a pressionar o preço lá, quando ele estiver pronto? Olha, Cid, são dois aspectos, né? Nós vamos ter gado suficiente para atender o mercado interno, como sempre está acontecendo. O que nós estamos assistindo é que teve um aumento forte do preço da carne bovina, então você teve uma migração para outras proteínas de origem animal, como carne suína, carne de frango e até ovos, tá? Mas a gente vai ter sim boi suficiente para atender o mercado interno e continuar abastecendo os mercados externos também. Mas você acha que deve haver alguma pressão baixista aí no preço ou não vai ser suficiente para isso? Não, não. Na verdade, nós vamos agora estamos vivendo o primeiro ano, nós vamos ter um triênio de preços bons, tá? É claro que vai ter ajustes sazonais, não é? Mas eu não vejo isso acontecendo nas próximas semanas ou nos próximos meses. É claro que se acontecer alguma catástrofe aí, alguma coisa medonha, pode acontecer, mas continuando do jeito que está, não. O que preocupa, né, Sidney, é o Covid-19, é o desemprego, recessão econômica, tudo isso é incerto, e se a coisa se agravar, e nós vamos ter uma mudança de cenário. Mas, por enquanto, o cenário é de firmeza. Eu ia te perguntar um pouco mais para frente sobre o consumo, né? Com a pandemia da Covid, a crise que isso representou para a economia brasileira, o desemprego no país aumentou dolorosamente, né? Mas o consumo, pelo menos por enquanto, o consumo, a demanda por carne aqui no mercado interno não caiu proporcionalmente, né? Por quê, hein, Scott? Olha, o consumo, na verdade, ele caiu, porque a grande parte do consumo da carne, ela é através do serviço de alimentação, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Talvez a gente não sinta isso no interior, mas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, o consumo cai porque os restaurantes estão fechados, tá? Tanto que você vê um impacto grande aí no poder aquisitivo da população e que o preço da carne de traseiro está menos valorizado do que o preço da carne de dianteiro. Ou seja, em outras palavras, a variação foi maior para dianteiro. Por quê? Porque é mais barata a carne de dianteiro, tá? Então, ou seja, nós temos um termômetro indicando que o poder aquisitivo da população foi afetado. E também que você vê que aumentou o consumo de ovo, aumentou o consumo de frango, aumentou o consumo de suíno, então está todo mundo procurando uma alternativa. E é claro que aumentou também o consumo de carboidratos, né, de massas e essas coisas. Tanto é que nós estamos vivendo uma pandemia de gente fazendo pão, né? Sinais dos tempos, Sidney, mas o consumo foi afetado e essa é a grande preocupação. O que deve limitar essa escalada de preço do boi gordo é justamente o consumo interno. Quer dizer, foi a pandemia, né, Scott, que o pessoal está falando por aí. Ô, Scott, mudando um pouquinho o rumo a pandemia, mudando um pouquinho o rumo da prosa, né, já está tudo pronto e preparado aí para o encontro de confinamento e recriadores? Bom, Sidney, obrigado pela pergunta, mas sim, tá? Na verdade, o evento está pronto desde fevereiro desse ano, né? Nós fomos atropelados aí pela pandemia, nós já treinamos toda a equipe da Scott Consultoria, estamos gravando, são mais de 70 palestras em todo o Brasil, nesse Brasilzão, em diversos estúdios,
Já treinamos a equipe do escritório, a equipe de palestrantes, já treinamos a equipe de patrocinadores. Nós estamos quase no limite da capacidade da plataforma que nós adotamos, o que é extraordinário, né, porque é uma novidade. Nós vamos ter 70 palestras, 7 debates, vamos ter mais de 24 horas de conteúdo, né? Normalmente os nossos eventos são assim mesmo. E uma vez que o pecuarista não pode vir no evento, o evento vai até o pecuarista, sabe? Essa é a grande novidade. É o que já faz a televisão, é o que já faz o seu programa, tá? E nós vamos ter esse ano centenas e centenas de fazendas conectadas ao evento com toda a sua equipe. Vai ser um negócio extraordinário, viu? Dá até um frio na barriga, viu, Sidney? Sempre dá. Ô, Scott, só para a gente recordar então, quais são as datas do evento? Olha, o evento ele vai acontecer na primeira e na segunda semana de agosto, quarta, quinta e sexta-feira, no período da tarde. Por que nós fizemos isso? Para deixar a turma resolvendo os problemas da fazenda segunda e terça-feira. De manhã ainda tem sempre uma bronca para ser resolvida, e nos períodos da tarde, de quarta e quinta-feira da primeira semana, e quarta, quinta e sexta-feira da outra semana, o encontro vai se desenvolver. Nós até mandamos um kit, já que a gente não vai poder fazer o nosso tradicional confraternização, nós mandamos kits com cabo de HDMI, com comidinhas, etc., para todos os inscritos. Obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta as informações do mercado do boi magro e da reposição. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. No Tocantins, os preços da reposição estão nas alturas. No acumulado dos últimos 12 meses, os preços dos animais de reposição tiveram aumento de 62,1%, considerando a média de todas as categorias pesquisadas no estado. É o que mostra o levantamento mais recente feito pelo pessoal da Scott Consultoria. Nesse mesmo intervalo de tempo, a arroba do boi gordo subiu 45%, o que piorou o poder de compra do recriador e invernista tocantinense em 10,4%. De acordo com os analistas, a demanda aquecida e a oferta limitada de animais na praça explicam esse cenário. O bezerro de ano anelorado é a categoria com maior valorização nesse período. Em julho de 2019, estava cotada em R$ 1.415 e hoje está sendo comercializado por R$ 2.350, uma alta de 66,1%. Se a gente comparar julho deste ano com o mesmo período do ano passado, houve piora de 12,7% no poder de compra do pecuarista. Em julho do ano passado, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, era possível comprar 1,81 bezerro de ano. Nesse momento, é possível comprar 1,58 bezerro de ano. Para o curto prazo, a oferta limitada de animais para reposição deve continuar ditando o rumo do mercado. A China suspendeu a exportação de mais um frigorífico brasileiro. Em comunicado divulgado hoje, o Departamento de Alfândegas da China informa que a suspensão da planta, que é de produção de aves, começou no dia 23. A unidade da BRF está localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul. O motivo não foi informado. Além deste, outros 5 frigoríficos brasileiros continuam com as vendas suspensas para a China. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que solicitou a retirada da suspensão dos 5 frigoríficos embargados e que vai fazer o mesmo com a nova planta suspensa. A BRF informou que não foi notificado oficialmente sobre a suspensão da habilitação da unidade em Dourados e que desconhece o motivo da decisão. A empresa diz que já realizou testes para detectar Covid-19 em 228 mil amostras de alimentos de exportação para vários países e que nada foi constatado até o momento. A BRF disse que adota todos os protocolos de saúde e de segurança para prevenir o novo coronavírus. E o resultado da balança comercial este ano já é melhor do que do mesmo período do ano passado. E o bom desempenho tem sido garantido pela alta das exportações do agronegócio. De tudo que nós exportamos, mais da metade vem do agro. Vitamina C,
tipo exportação. As frutas cítricas produzidas aqui no país estão entre os produtos agrícolas que venderam mais lá fora desde o início do ano. Para o segundo semestre, tem uma projeção maior de safra. Temos, principalmente no limão Tahiti, a partir de setembro, entrando com uma safra grande. Os resultados positivos no agro ajudaram a balança comercial brasileira a registrar superávit desde janeiro. No total, as exportações superaram as importações em mais de 28 bilhões de dólares, valor 2,8% maior que o registrado no mesmo período de 2019. Os números foram puxados pelo crescimento de 22% nos negócios do setor agropecuário. Destaque para a soja, que representa 46% do volume vendido lá fora, seguida da carne e dos produtos florestais, principalmente celulose. O agro é muito importante para a economia brasileira. Ele responde aproximadamente por 30% do PIB. Então, a partir do momento que o agro começa a desenvolver, você tem toda uma cadeia por trás do agro que também desenvolve. Nesta quarta-feira, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vai apresentar um estudo que mostra o potencial do país para aumentar em quase 8 bilhões de dólares a receita das exportações brasileiras, caso o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá seja assinado. Mas, com ou sem tratado, a expectativa é otimista. Se a gente fizer uma previsão, olhar o que tem representado o primeiro semestre em termos de exportações do agro, ele tem se mantido em 50%. Então, se isso se confirmar para o segundo semestre, a gente deve dobrar as nossas exportações. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com as cotações do boi gordo nesta quarta-feira. Até já! De volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, André. Enquanto na raia o tempo continua apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros, pelejando para provar, né, que ele é e sempre será o mais ligeiro dos dois, na nossa Praça Boiadeira agora está faltando só vencer mais algumas horas para o povo poder se despedir do julho e receber de braços abertos o agosto, que a gente espera que seja perfeitamente do gosto do companheiro fazendeiro brasileiro. E pelo jeito que o vento está batendo no eito, o carretão deve continuar embicado no rumo de subida do Estradão, conforme ficou demonstrado mais uma vez nesta quarta-feira nas principais regiões de comercialização de animais do país. O caso que tem para ser contado é que, enquanto a oferta de gado terminado continua muito apertada no Brasil inteiro, por outro lado, a demanda está crescendo até mais do que era o esperado, né? Porque é justamente nessa hora que a gente está agora que o distribuidor atacadista e o comerciante varejista estão reforçando o estoque de mercadoria na sua câmara fria, apostando e esperando a volta da freguesia que nos últimos dias andou alongada do balcão do açougue. Como é do conhecimento geral dos amigos pecuaristas, essa esperança de melhora está apoiada aí na proximidade do pagamento do salário ao trabalhador que ainda está empregado, né? E esse sentimento otimista é normal e costumeiro nessas horas de virada do calendário. Além disso, outra coisa que está ajudando bastante a sustentar o otimismo do mercado é a continuação do pagamento da ajuda emergencial do governo federal para quem ficou sem renda por conta aí da crise na economia provocada pela pandemia da Covid-19. E para completar essa conjugação altista, fique o companheiro boiadeiro informado também que o Brasil está terminando mais uma vez um mês com recorde nas exportações de carne, na exportação de carne. E isso, aliás, a gente deve agradecer de coração ao nosso querido consumidor chinês, esfomeado e com o bolso cheio de dinheiro. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que o preço subiu em 10 delas e caiu nas outras duas. E, mais uma vez, o serviço de fazer a recitação desta relação está na responsabilidade da companheira Andréa Fogaça. Confira. As duas únicas quedas do dia foram registradas em Pelotas e na região oeste do Rio Grande do Sul, com o boi sendo derrubado para R$ 7,40 o quilo vivo,
ou R$ 222 se a negociação fosse por arroba, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Do lado positivo da tabela, a gente começa com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, com a arroba do macho aumentado para R$ 221,50 e da fêmea para R$ 207. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o boi subiu para R$ 208 e a vaca para R$ 194. Em Dourados, a fêmea não sai por menos de R$ 196. No sul de Goiás, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 209 e a vaca para R$ 200. No norte de Mato Grosso, o macho arribou para R$ 192 e a fêmea para R$ 181. No oeste da Bahia, o preço do boi pulou para R$ 220,50 e o da vaca para R$ 215,50. Em Redenção, no Pará, o novo preço do macho é de R$ 206. No Acre, a vaca aumentou para R$ 169,50. Por fim, temos o Rio de Janeiro, com o macho a R$ 208 e a fêmea a R$ 196. Tá certo, então, e fechando agora o caderninho da cotação e abrindo o livrinho da poesia, a hora é de fazer a recitação do versinho do dia, que esta semana tem como tema a vida cotidiana, né, do caipira, do sertanejo brasileiro, aquilo que acontece no dia a dia das pessoas do campo, das pessoas da roça. Vai ouvindo. Engraxei o sapato e fui na freguesia tirar retrato, mas não sabia que o pé não aparecia na fotografia. Voltei para casa e pentei o cabelo com muito zelo. Vesti o paletó, mas na gravata não acertei de dar o nó. E ainda fiquei com dó de sair na estrada porque ia pegar pó. Aí eu mandei dizer para o Benedito retratista que mesmo que ele insista, o combinado vai ficar de lado e eu vou deixar o dito pelo não dito, porque eu também não sou muito bonito. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui por hoje. Volto amanhã. Um abraço para todo mundo e devolvo a palavra para você, Andréa Fogaça. Muito obrigada, Sidney. Amanhã você volta trazendo mais informações e versinhos para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos nesta quinta-feira com reprise desse programa às 6h30 da manhã e com uma nova edição a partir das 7h45 da noite. Até lá!